Este vídeo vai ser relativamente curto porque vamos apenas explicar aqui o que é o conceito de uma classe parcial. Vou exemplificar neste vídeo, afinal de contas, o que é a criação de uma classe parcial. E como poderão ter ocasião de reparar no exemplo que eu vou mostrar, uma classe parcial não é um tipo muito específico de classe, é sim uma possibilidade que nós temos de separar, por exemplo, classes em diferentes ficheiros, ok? E nesta circunstância eu vou explicar através de um novo exemplo, neste caso um novo projeto, ao qual vou chamar classe parcial. Ora, vamos aqui simplesmente fazer o seguinte, não vou aqui criar nenhuma implementação, não será necessário para explicar rapidamente o que é que este conceito significa. Se nós entrarmos aqui dentro do nosso formulário fazendo um duplo clique, por defeito ele vai abrir um método designado por form1_load, isto é, quando este formulário é carregado, o que é que vai ser executado. Ora, não interessa especificamente o que é que aqui está, mas sim vamos olhar para a parte superior deste nosso formulário. Ele vai ter aqui um conceito que já foi referido no vídeo anterior, que é este conceito de dois pontos e form. Ora, isto significa, de um modo geral, aquilo que se designa por herança, que é um dos três mecanismos que caracterizam de melhor forma o que é a programação orientada por objetos, que é a hereditariedade, o polimorfismo e o encapsulamento. São assuntos que iremos discutir de uma forma relativamente superficial em próximos vídeos, mas neste vídeo em concreto eu quero concentrar-me aqui sobre o termo parcial, partial. E parcial porquê? Se nós criarmos aqui uma classe, vamos aqui criar uma classe add class e vamos lhe chamar teste, não tem qualquer problema, o que vai acontecer então é que a assinatura desta classe é por defeito esta identificação que aqui está, classe teste. Ora, nesta circunstância, eu terei que criar toda a implementação desta classe no interior deste bloco que aqui está e não tenho forma, e cá está, eu chamei classe, ok? Toda a gente percebeu o que eu queria dizer, classe. Vou alterar aqui, já agora aproveitando também este erro meu, para alterar aqui o namespace, para alterar também aqui o nome da minha solução e vamos aqui colocar rename, cliquei com o botão direito do rato, rename, e vamos aqui colocar classe, ok? E vamos alterar também aqui o nome da nossa solução. Vamos fazer aqui rename classe, ok? Vamos aqui gravar, ok? E então chamar a atenção para o seguinte. Imaginem que eu queria implementar aqui então esta classe teste, mas queria organizar isto em vários ficheiros. Eu tenho aqui um ficheiro chamado teste, mas queria ter teste 1, teste 2, teste 3 e todos eles com implementações da classe teste. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Classe, ou neste caso partial classe teste, ok? E se nós executarmos agora o código, não há qualquer espécie de problema, porque a nossa classe não vai ter nenhuma implementação e não tem qualquer erro, mas vamos imaginar que eu, neste caso aqui, queria apenas colocar as propriedades da classe. E se estivermos a imaginar uma classe com imensas propriedades, eu iria ter aqui variadíssimas propriedades por aqui abaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui assim, public string nome, get set, public string apelido, get set, ok? Mas vamos imaginar que eu queria separar, na minha classe, separar o espaço onde eu indico as propriedades da classe do espaço onde eu tenho os métodos da minha classe. Porque se eu quiser escrever os métodos, eu posso escrevê-los imediatamente aqui por baixo. Ora, eu posso organizar o meu código de outra forma. Então eu vou criar aqui um novo ficheiro, o qual vou dizer também que é uma classe, ok? Vou então fazer o seguinte, add class. E vamos chamar-lhe aqui, por exemplo, uma vez que o ficheiro não pode ter o mesmo nome de teste, vamos lhe chamar aqui teste métodos. Okay? Ora, o que é que vai acontecer de uma forma automática? O Visual Studio vai criar uma nova classe com o mesmo nome do ficheiro que eu dei. Ora, então neste caso ele criou a classe teste métodos, que não tem rigorosamente nada a ver com a classe testes, ok? O teste neste caso. Ora, nesta circunstância, independentemente do facto do meu ficheiro ter este nome, eu posso novamente aqui alterar para classe teste.
Mas reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu tenho aqui uma classe teste e tenho aqui uma classe parcial teste. Vamos executar para ver se acontece algum problema. Okay? E não aconteceu problema nenhum. Ora, muito bem. Vamos aqui introduzir métodos nesta classe. Vamos colocar aqui public void apresentar, okay? Apresentar nome. E o que ele iria apresentar seria na consola os valores de nome e apelido. Vamos verificar se ele consegue fazer isso. Cá está aqui o classe parcial. Eu já vou explicar porque é que aparece classe parcial e não classe. E eu aproveito já para explicar isso, até porque aqui estava a acontecer um problema que deveria ter surgido e não surgiu precisamente por causa disto. Reparem que aqui que o nosso namespace foi classe parcial. E às vezes os erros têm esta vantagem de nos permitirem poder explicar conceitos que não estavam previstos. Classe parcial é um namespace que é diferente de classe parcial. E por conseguinte, se eu tenho aqui uma classe chamada teste, mas que pertence a este namespace classe parcial, eu, ao ter aqui um outro namespace, eu posso criar uma outra classe chamada teste e as duas funcionam de forma absolutamente independente. E por isso é que não estava aqui a aparecer qualquer erro. No entanto, se eu colocar as duas classes dentro do mesmo namespace, e para isso eu tenho aqui o namespace classe parcial, se eu colocar aqui classe parcial, então vamos ter aqui uma colisão de circunstâncias, que é a existência de uma classe teste e de outra classe teste. Ora, como eu coloquei aqui partial, para que eu possa dar continuidade à construção desta minha classe, que é uma classe parcial, isto é, está escrita aqui parcialmente, não está na sua totalidade, eu posso aqui simplesmente definir o seguinte, partial também. E nesta circunstância o que vai acontecer é que este método, na prática, é como se estivesse a ser escrito aqui na parte de baixo. Okay? E assim, desta forma, em diferentes ficheiros, eu posso reorganizar a construção do meu código. E reparem que se eu agora chamar aqui nome, ou neste caso console.writeLine nome, reparem que ele aparece aqui. Porquê? Porque nome pertence à minha classe. Pese embora o facto de não estar escrito aqui, porque está escrito num outro ficheiro que contém as propriedades da minha classe. E este é o conceito genérico do que é a construção ou a utilização daquele termo partial, ok? A possibilidade de eu poder escrever classes separadas por ficheiros, neste caso, ok? E, por conseguinte, em classes de maior dimensão, com muitas implementações, este tipo de organização poderá facilitar de sobremaneira a estruturação do código. Deixem-me apenas explicar o que é que aconteceu aqui, até por uma questão de erro, com esta circunstância de eu ter aqui criado um projeto chamado classe parcial, quando eu queria, de facto, escrever classe parcial, mas agora, sempre que eu procuro criar uma nova classe, ele, apesar de eu já ter feito as alterações para classe parcial, etc., o que ele me está a fazer é uma circunstância diferente. Reparem, aqui em form 1, ele continua a ter classe parcial. Eu tenho que alterar para que toda a minha aplicação fique na mesma implementação. Mas depois lá vai um erro que vai aparecer aqui a dizer que o initialize component também pertence a um outro tipo de contexto. Portanto, não existe neste contexto de classe parcial. Porquê? Se eu agora clicar aqui sobre este item e pressionar a tecla F12, o nosso código vai saltar automaticamente para o local onde está identificada a execução deste método, ok? Ou neste caso, identificada a construção deste método. Então vamos pressionar aqui F12. Ele diz que não consegue navegar para este símbolo. Uau! Então como é que vamos fazer? Ok, vamos tentar resolver da seguinte forma. Vamos clicar aqui neste pequeno botãozinho. Vamos aqui ao Form 1 Designer, duplo clique. E como podem ver aqui também tem classe parcial. Vamos colocar aqui classe, okay? E vamos gravar isto tudo. Vamos regressar aqui ao método inicial do Form 1 e reparem como deixou de acontecer este erro. Agora, o problema que acontece aqui é que nós temos aqui vários sítios onde continua a ser designado por classe parcial, ok? Vamos verificar, por exemplo, aqui no Programas, cá está classe parcial. Então, um dos mecanismos que eu tenho para conseguir alterar tudo isto é fazer o seguinte. Eu tenho aqui este termo que eu quero que seja substituída em toda a minha solução
pelo termo o caso parcial passar a chamar-se classe parcial. Então eu vou copiar, não seria necessário porque já vamos ver o que é que acontece, e vou agora utilizar aqui esta pequena tecla que diz Find in Files, que na prática tem duas funcionalidades distintas. Reparem, eu vou clicar aqui e vai-me aparecer este quadro que tem aqui a possibilidade de eu procurar os locais onde está identificado classe parcial. E diz-me aqui procurar onde? Na solução completa, na Entire Solution. Eu poderia definir só para procurar dentro do documento aberto, em todos os documentos que estão abertos, etc. Por defeito vai aparecer procurar na solução inteira. E como eu não quero estar a abrir todos os ficheiros e as suas dependências, etc., para procurar e alterar classe parcial para classe parcial, eu vou utilizar esta segunda funcionalidade que aqui está, que é o Replace in Files. Isto é, substituir uns ficheiros. E quando eu clico aqui, vamos ter um quadro em tudo semelhante, apenas com um campo novo, isto é, procurar o quê? Neste caso, classe parcial. E substituir todas as vezes que aparecer classe parcial por que termo? Neste caso eu vou colar aqui isto e vou colocar aqui classe parcial. Ele vai procurar na solução inteira. Depois existem aqui opções de pesquisa, etc. Opções de resultados, etc. E eu vou fazer o seguinte. Find Next, ou Replace, Skip File, ou Replace All. Se eu quiser alterar em todos, eu vou clicar em Replace All. Ele vai me dizer, atenção, não vai ser possível fazer o retrocesso nesta operação, todos os ficheiros que estão abertos e fechados, etc., vão ser abertos e fechados e vai ser alterado, deseja continuar, sim ou não? Eu vou dizer que sim, e ele vai me dizer quantas substituições foram feitas. Ele percorreu todos os ficheiros que compõem a minha aplicação e foi alterar, e neste caso encontrou 6 ocorrências. Eu vou clicar em OK, e neste momento eu tenho a minha aplicação à partida, sem qualquer tipo de erro, porque todas elas já estão naquilo que nós designamos pelo mesmo namespace, classe parcial. E por conseguinte, aqui programa está em classe parcial, teste também já está em classe parcial, aqui também está em classe parcial, aqui nas propriedades e eventualmente está tudo na classe parcial, aqui não aparece porque não tem namespace, mas por aí fora. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um pormenor. Vamos imaginar que eu agora quero criar uma nova classe. Então reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova classe. Ora, add class. E vou chamar nova, só para testar o que vai acontecer. E reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui em nova. Mais uma vez, classe parcial. Ora, seria extremamente desagradável, e neste caso eu já estou a explicar mais essencialmente uma funcionalidade do C#, ou neste caso do Visual Studio. Seria extremamente desagradável sempre que eu agora fosse adicionar qualquer coisa, pelo simples facto de eu me ter enganado na designação do projeto, eu ter agora que estar sistematicamente a alterar aqui esta circunstância. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou eliminar esta classe nova e vou mostrar o que é que nós vamos fazer para evitar que isto volte a acontecer e que fique permanentemente resolvido. Eu vou fazer um duplo clique aqui no item Propriedades e vai abrir este quadro que contém vários subquadros por aqui baixo, ok? Que agora não vai ser importante realçar. Vamos manter-nos aqui na nossa aplicação e vamos verificar que aqui no Assembly Name está classe parcial. Eu vou alterar para classe parcial e no Default Namespace, isto é, o namespace que é utilizado por defeito para a criação de todos os objetos e classes, etc., que eu aqui coloco, é classe parcial também. Ora, neste caso eu vou colocar aqui também classe parcial. E vou guardar isto que aqui está. Vou guardar de que forma? Pressionando aqui a tecla para Save. Okay? Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, vamos aqui executar. Ok? A nossa aplicação está a funcionar. Vamos criar a nossa nova classe. E reparem então o que é que vai acontecer. Add class nova. E já vamos ter aqui o classe parcial. Quero apenas chamar a atenção de que, como resultado de saída da nossa aplicação, aconteceu aqui uma coisa que eventualmente pode criar alguma confusão. E que é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu navegador para ir à pasta onde estão os meus projetos de C#. E o projeto que eu aqui criei chama-se classe parcial. Vamos ver onde é que ele está. É que ele está dentro aqui do classe parcial. E este nome convém não alterar, porque senão vamos ter que alterar várias circunstâncias, nomeadamente a localização dos nossos projetos, etc. Mas se eu entrar aqui dentro, e temos aqui classe parcial, se eu entrar aqui classe parcial, no binário e no debug, eu tenho aqui já classe parcial
bem definida. Poderia ter acontecido que aqui ficasse cá um casse parcial ponto executável. Ora, não está nada. Portanto, aqui neste caso está completamente limpo. E por conseguinte, eu tenho aqui então a forma inadvertidamente alterada de resolução deste problema que acontece quando eu construo uma solução com um nome que não é desejado e depois com todas essas agravantes que poderão acontecer no desenvolvimento do nosso código.